Agora nós vamos falar com a nossa irmã Verônica, que irá nos responder o que acontece no momento da nossa morte. O espírito é desligado do corpo imediatamente? Hein, irmã Verônica? O que me diz sobre esse tema? Boa noite, meus irmãos. É uma gratidão enorme poder estar aqui reunido com irmãos tão especiais nessa casa maravilhosa e poder conversar e divulgar os ensinamentos preciosos que a doutrina espírita nos oferece. Com relação à pergunta que a irmã fez, como ocorre a morte e esse desenlace do corpo físico? A morte, ela vai nos alcançar a cada um distintamente. Assim como nós temos a liberdade de conduzir a nossa vida, nossa trajetória terrena, de acordo como nos prouver, a morte vai nos alcançar dessa maneira. Então, para algumas pessoas, o desenlace vai ser rápido, pode levar algumas horas e não oferecer grandes perturbações. Em contrapartida, outras pessoas podem ter sofrimentos horríveis. Vai depender de como as condições que essa pessoa ela determinou para a sua existência. Se é uma pessoa muito materialista, muito apegada às coisas da matéria, da vida terrena, ela vai ter mais dificuldade de realizar o desprendimento. E esse desprendimento, ele é realizado por equipes do mundo espiritual, equipes técnicas, que pela misericórdia divina nos oferecem esse atendimento. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é buscarmos a espiritualidade, buscarmos a nossa reforma moral, uma conduta cristã durante a nossa trajetória. Embora nós, como a irmã falou anteriormente, nós vivemos como se estivéssemos numa ilusão, numa hipnose coletiva. E isso vai dificultar bastante no momento do desencarne. Então, para algumas pessoas, esse desencarne, esse desenlace do corpo físico e o corpo espiritual pode ocorrer de uma maneira bem serena, oferecendo uma felicidade para aquele espírito. E outros vão encontrar estado de grande perturbação, que pode durar dias, meses e até mesmo anos. Muito obrigada, nossa irmã Verônica, que colocou muito bem a resposta dessa pergunta. Agora vamos para a nossa irmã Inês, para a próxima pergunta. Irmã Inês, o momento da nossa morte, então, está escrito desde o momento do nosso nascimento, o momento que nós iremos desencarnar, ou isso pode ser modificado? Em que circunstâncias isso pode ser modificado? Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria que ocupamos esse espaço e aproveitamos essa oportunidade para chegar até muitos irmãos que muitas vezes não poderão ter acesso material à casa ou em outros lugares. Mas antes de iniciar qualquer fala, eu gostaria muito de dizer uma frase que nós espíritas falamos muito, mas que tem muito a ver com o tema morte. E a gente diz, Kardec matou a morte. Por quê? Porque através da doutrina espírita, ele nos trouxe que a morte não é real, a morte é apenas do corpo material, porque a vida espiritual é eterna. Quanto à pergunta da nossa irmã Ana, na realidade, sabemos desde o momento do nascimento? Não, sabemos antes de nascermos, porque é na espiritualidade que vai ser organizada todo o nosso retorno. E nós todos voltamos com fluido vital para passar por essa jornada que vai dar conta das nossas necessidades, das nossas tarefas. Mas podem haver circunstâncias que diferenciam essa questão? Sim, pode. Até porque a gente vai lembrar que nós não somos instrumentos, somente instrumentos, nós não somos apenas matéria, nós somos seres espirituais, inteligentes e que trazemos conosco o livre-arbítrio e junto com ele uma grande responsabilidade. E através disso nós podemos, muitas vezes, infelizmente, através do suicídio, lembrando este mês, diminuir esse tempo que nós deveríamos passar aqui.
E aí todas as consequências que advêm. Mas também, em outras vezes, pode acontecer de termos uma prorrogação por merecimento, pela necessidade de terminar algumas tarefas, enfim. Então, na realidade, pode acontecer, reduzir, aumentar, mas normalmente cada um de nós vai ter um tempo de vida aqui para dar conta da nossa caminhada, de acordo com o que foi planejado no mundo espiritual e que nós normalmente temos ciência disso, não uma ciência presente, não uma consciência presente o tempo todo, mas intimamente a gente sabe disso. Muito obrigada, irmã Inês, pela brilhante resposta. Agora nós vamos conversar com o nosso irmão André. A pergunta agora é direcionada a ele. No momento da nossa morte, o espírito acompanha tudo o que acontece com o corpo? Até que momento ele acompanha? Se sim, até que momento? Muito boa noite, meus irmãos. Então, dando continuidade à resposta da irmã em relação à morte física, o espírito, ele, como nos disse a irmã Verônica, o espírito, cada morte é uma morte diferente, porque cada pessoa vai partir com uma vibração e com um determinado equilíbrio ou desequilíbrio. E conforme isso, a pessoa que parte em desequilíbrio, ela não vai conseguir se desprender do corpo físico instantaneamente. Vai ter um período, às vezes, presa ao corpo físico, principalmente as pessoas que vão ao suicídio, elas ficam presas ao corpo físico, vendo muitas vezes o corpo sentir toda aquela sensação de dificuldade que o corpo vai passar, e o espírito vai sentir aquilo. Por isso a importância da gente alertar sobre o suicídio, porque essas pessoas vão passar por uma dificuldade, uma provação imensa e nem tem noção disso, porque a morte não existe. A morte é só uma passagem para a espiritualidade, para um plano extrafísico, onde as pessoas vão ter uma vida organizada, muito mais organizada que a nossa aqui, porque nós somos presos a uma matéria densa, uma matéria corpórea, que ela tem muitas limitações. O espírito não tem essas limitações. Ele, sendo um espírito evoluído, ele vai partir do corpo físico, já vai, em seguida vai aos braços dos amigos espirituais, dos irmãos, dos familiares, e ele vai por um plano muito mais elevado, onde ele vai passar por um período de refazimento para que ele possa se equilibrar e dificilmente vai passar por dificuldades. Mas aqueles que se suicidam, aqueles que não completam a sua jornada, que só pensam em matéria e só vício, essas pessoas vão ficar presas aqui na crosta do planeta, não vão subir para um plano evoluído e certamente vão passar por inúmeras dificuldades, presos aos familiares, ficando nos lares muitas vezes, preso ao seu cônjuge, aos seus familiares, porque não consegue se desprender. Então isso é muito doloroso e é importantíssimo que as pessoas saibam disso, porque no futuro nós todos vamos ter uma condição muito maior, porque certamente a morte é uma passagem para um plano maior, um plano de luz, para aquele que completa a sua jornada. Então vamos procurar sempre ter uma religião, acreditarmos em Deus, para que certamente essa partida seja a mais leve possível e não tenhamos que sofrer e padecer. Então que assim é a minha visão. Bem, irmão André, excelente, brilhante resposta.